Sabe quando você não tem motivo pra estar triste, mas você tá triste? Você vai deixando de ter vontade de fazer as coisas. Quando eu estivesse dormindo, eu não sentisse, eu não estava naquele momento com a cabeça a mil. Mas você não tá sozinho. Oiê, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Thali e hoje nós vamos falar por aqui um assunto bem importante, que é alguns dos primeiros sinais da ansiedade e da depressão. Lembrando, gente, que assim, esse vídeo, ele não é um diagnóstico. Eu venho aqui compartilhar minha experiência, compartilhar o que eu passo, o que eu senti, o que eu li. É mais mesmo um vídeo para trazer informação e para que juntos a gente possa compartilhar conhecimentos para que a gente possa sair dessa. A depressão e a ansiedade, ela é uma condição séria e que muitas das vezes ela é silenciosa, né? A gente não percebe. Eu demorei, eu acredito, para perceber, eu demorei para me diagnosticar. Depois eu vou contar um pouquinho disso aqui para vocês, mas às vezes eu acho que se a gente tiver conhecimento e se atentar aos sinais, a gente pode começar a se tratar o quanto antes. E esse é o objetivo, né? A gente se tratar o quanto antes, assim. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns sinais que eu acredito que mereçam atenção nesse processo. O sinal número 1, tristeza constante, tristeza persistente. Sabe quando você não tem motivo pra estar triste, mas você tá triste? Você não sabe por quê, mas você tá triste. Tipo, meu Deus, por que eu tô triste? A gente não sabe, a gente não entende. Lembrando que se isso for algo contínuo, né, constante, acontecer várias vezes, aí sim é algo para vocês se preocuparem, aí sim é algo para tentar entender por que você tá sentindo aquilo. Esse é um sinal importante. O segundo sinal é você perder a vontade de fazer coisas que antes eram prazerosas. Por exemplo, sair com alguns amigos, ou fazer alguma coisa com a sua família, ou escutar uma música que você gosta, ou assistir um filme, uma série, andar de bicicleta, fazer um exercício, enfim. Independente qual seja, né, a atividade ou o que você gosta de fazer, isso vai perdendo. Alguma coisa vai se perdendo, assim, você vai deixando de ter vontade de fazer as coisas e sem motivo aparente. Eu acho que isso que é o mais louco, né? Porque não tem um motivo aparente, simplesmente você não tem vontade de fazer, não tem vontade de ir, não tem vontade de se reunir. Essa dica é muito importante. A dica número 3, a alteração no sono. Tem muita gente que tem muita dificuldade para dormir durante esse processo ou que dorme demais. No meu caso, eu dormia demais. Para mim é como se eu dormisse e eu esquecesse das coisas, é como se eu estivesse dormindo, eu não sentisse, eu não estava naquele momento com a cabeça a mil. Mas também tem muita gente que não consegue dormir, né? Que tem a insônia. Então tem essas duas opções. É claro que às vezes a perda de sono ou você dormir demais também tem algumas outras razões, mas não deixa de ser um sinal, sim, da ansiedade e da depressão. A gente falando da falta de sono, ou, né, que é a famosa insônia, ou do dormir demais, aproveitando, eu uso uns olhinhos, tem várias maneiras de usar. Eu inalo, então eu passo aqui assim no meu pulso e quando eu preciso eu inalo, e de vez em quando ou eu jogo no difusor, né, que eu tenho um difusorzinho na hora que eu vou dormir, ou então no travesseiro também ajuda muito. É um olhinho essencial de lavanda e bergamota e eles ajudam para aliviar o estresse
a ansiedade e ajudam a dormir. Agora vamos falar sobre o quarto sinal bem importante, é o cansaço. É o cansaço extremo. Você talvez faça pouco e tá cansada, ou faça muito e também tá cansada. Eu, no meu caso, particularmente, eu tenho tireoide, então a tireoide, se ela está desregulada, você sente o corpo mais cansado. Então eu pensei que a minha tireoide estava desregulada. É claro que a gente sempre põe culpa em alguma coisa, ou enfim. Sabe quando você se sente cansado, às vezes você fez pouco, ou às vezes você descansou bastante e mesmo assim você se sente cansado? Sinal número 5, concentração. Muitas pessoas, quando estão passando por crises de ansiedade, algumas inícios de depressão, elas têm dificuldade de se concentrar. E isso vale para tudo, né? Se concentrar no trabalho, se concentrar nos estudos, se concentrar para lavar uma louça que seja. Às vezes você tá lavando louça, cai, as coisas quebram, enfim. A falta de concentração também é um sinal de que talvez as coisas não estejam muito legais, claro, dentro de todo esse cenário. E lembrando mais uma vez, sempre, a gente tá aqui pra gente compartilhar a informação, pra gente se ajudar, e não é nada um diagnóstico para você falar, não, eu tenho isso. Não, você precisa procurar médico, você precisa procurar pessoas especializadas para te ajudar, para fazer exames e para ter certeza de que você realmente tem a ansiedade ou você tem a depressão. Então, gente, eu sempre vou repetir isso porque é muito importante. Se vocês sentem, acham, tem algum desses sintomas, procurem um médico, tá? Procurem uma pessoa específica, especializada no assunto que vai poder te ajudar. Agora vamos para as outras dicas. Dica número 6. Podem ocorrer mudanças no apetite. Você pode perder a fome, né? Não ter vontade de comer, não ter ânimo, tá sempre, ai, não quero, ai, não. Ou comer demais, comer muito. Eu, particularmente, para vocês terem ideia, eu engordei em torno de 23, 24 quilos. Ao longo do vlog, eu vou mostrar algumas viagens que eu fiz, que eu faço e várias coisas, e vocês vão ver em algumas, talvez, imagens a diferença, né, do meu corpo antes e o meu corpo agora. Porque uma dos steps meu era comer. Também depende do organismo, é claro, isso, como sempre, não tem como falar é isso ou não é isso. Tem medicações que fazem com que você também engorde um pouco, ganhe alguns quilinhos. E assim como tem medicações que façam com que você não tenha tanta vontade de comer, né? Então é muito relativo, depende do corpo, depende do organismo, depende da pessoa. O que eu trago aqui, além desses sinais, também é um pouco da minha experiência, assim. Então, tô aí lutando pra ver se eu consigo eliminar pelo menos metade desses vários quilinhos que eu ganhei durante esse processo. Sinal número 7. Constante sentimento de inutilidade. Sabe quando você se sente inútil? Você faz as coisas e você se sente inútil, ou você não se sente amado, ou você não se sente visto, ou parece que a sua existência ali não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, pra nada. Então isso também é um sinal bem claro de que alguma coisa não tá tão legal, sabe? Quando a gente tem esse sentimento, mais uma vez, constante de que eu não presto pra fazer isso, isso aqui não é pra mim, não, eu não vou porque também não sentem minha falta. Gente, é claro que todo mundo tem dias ruins, né? Às vezes a gente só tá num dia ruim, às vezes a gente só tá numa semana ruim, às vezes a gente só tá numa
fase ruim. Então, assim, é muito importante que, se algum desses sinais forem constantes, você sempre está se sentindo assim, você está se sentindo assim por muito tempo, aí sim seria interessante você buscar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, entender o porquê que você está se sentindo dessa maneira, tentar achar alguma maneira para te ajudar a você não se sentir assim. Eu sei que nem sempre é fácil falar sobre isso, mas você não tá sozinho. Eu demorei um pouco para entender, né? Eu demorei um pouco. Eu acho que eu devo ter demorado aí talvez até um pouco mais de um ano para eu realmente ter coragem de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo e começar a me tratar. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Por incrível que pareça, eu acho que é importante porque sai um pouquinho desse cenário que eu trouxe e talvez, né, possa ajudar, lembrando mais uma vez que eu não sou uma expert no assunto, eu só sou mais uma no meio de 1 milhão que infelizmente sente os efeitos da ansiedade, da depressão, mas eu acho que é importante também eu compartilhar isso, né? Eu acredito que um dos primeiros sinais para mim foram coceira. Eu tinha coceira no meu corpo, em partes, né? Às vezes coçava aqui, às vezes coçava a perna. Não era todo dia, era de vez em quando. Coçava. Fui no dermatologista, achei que era talvez a alergia de blusa, roupa de cama, enfim. E depois eu fui descobrir que era estresse, que era ansiedade, então eu comecei com essas coceiras. E algo também que eu tive muito, que aí eu acredito que é mais voltado, né, para as mulheres, eu tive muita infecção urinária, muita. Eu sofri muito com infecção urinária, para ser bem sincera. E por que eu acredito que a infecção urinária, no meu caso, também foi um sinal? Porque como eu estava com constante infecção urinária, eu sei que dizem que quando a gente toma muito antibiótico começa a não fazer mais efeito e blá 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 blá. Mas o que aconteceu comigo é que muitas das vezes que eu ia fazer exame para ver a infecção, constava que eu não estava com infecção urinária. Então, assim, não sei se era algo mental, algo que meu corpo tava de alguma forma como que a gente fala, se mostrando, tipo, né, era uma maneira dele botar pra fora, era através disso, eu não sei explicar. Algumas vezes sim, constava infecção urinária e algumas vezes não, e eu morrendo de dor de infecção. Então, isso é bem louco de falar, mas foi algo que aconteceu comigo e eu tenho certeza que foi por conta do que eu estava passando, do quadro que eu estava vivendo e que eu ainda não tinha total conhecimento. Pessoal, lembrando mais uma vez que eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou expert, eu só venho aqui para compartilhar o que eu passei, o que eu ainda continuo passando, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa ter conhecimento, para que a gente possa se ajudar mesmo, né? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se esse vídeo faz sentido para você, deixe seu like, deixe um comentário. Você teve alguns sintomas parecido, diferente? Comenta aqui. Talvez tenha alguém que precise ouvir, precise ler, precise se atentar a algumas coisas. E lembre-se, pedir ajuda é um ato de coragem. Vejo vocês na próxima. Beijo, bye!